é apenas uma questão de ineficiência da gestão? Não pode ser. Não é de todo? Não pode ser. Portanto, podia haver ganhos, eventualmente, e admito que sim, com uma gestão bastante mais eficiente e mais apertada e mais, eventualmente, até mais profissional. Agora, a ilusão de passar para o privado, os prejuízos de repente desaparecem, acho que é um perfeito disparate e não é nem a solução, nem esse é o problema. Ana Paula Vitorino, como especialista do setor à frente, nada melhor do que olharmos para este tripé, que é a ineficiência ou a eficiência da gestão, a questão das tarifas e a questão das indemnizações compensatórias. E, de facto, como é que olha para este tripé? Deixe-me só ir um bocadinho antes à questão do aumento dos 30% da produção de automóveis. Eu trouxe esta notícia para cima da mesa porque parece-me um sinal positivo, acho que há destacar. Não tendo uma coisa que ver com outra, mas trazendo sinais positivos que eu acho que são importantes daquilo que é a capacidade de algumas empresas de vencerem no atual momento. Diz muito sobre a dinâmica do nosso setor exportador, aliás, não é só da indústria automóvel, como também do calçado e do papel, que também está a ter crescimentos acentuados. Mas relativamente a essa questão, e só para acrescentar uma coisinha àquilo que o António disse, que subscrevo totalmente nessa matéria, que tem a ver com a prova de que a Auto Europa é um exemplo em que a maior parte dos nossos empresários deveria colocar os olhos. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que há 5 anos atrás nós tínhamos um problema em que a Auto Europa iria fazer downsizing aqui em Portugal e que estava a tratar da forma como ia sair e que neste momento não só aumentou substancialmente a sua produção, como até muito recentemente, há um mês ou dois, admitiu mais de 300 trabalhadores. É disso que estamos a falar, é de uma inversão total apenas em 5 anos. E o aspecto que eu queria sublinhar é precisamente que é a prova de que a concertação é o elemento-chave, e não os baixos salários, é o elemento-chave relativamente à competitividade das empresas, porque nós, de facto, temos, por um lado, do ponto de vista empresarial, temos uma postura de que quer encontrar um acordo com os trabalhadores e não contra os trabalhadores, mas nós, neste momento, temos a maior parte dos nossos empresários, na grande maioria dos setores, que não só não têm essa postura de concertação, como também temos algumas vertentes mais ortodoxas dos nossos sindicatos, que também têm uma postura de crispação ao invés de ter uma postura de concertação. E o Auto Europa é o exemplo típico em que a concertação, de facto, é o elemento-chave do sucesso e o elemento-chave da competitividade. Passando para o setor dos transportes, eu julgo que esse aumento dos prejuízos diz respeito às notícias do metro do Porto e não relativamente ao metro de Lisboa. Mas eu julgo que é exatamente a mesma coisa, porque no caso do metro do Porto, até estão neste momento a ter um EBITDA praticamente positivo e os custos operacionais são 100 milhões de euros e não os 359 milhões de euros que foram anunciados. A maior parte disso são custos financeiros que têm a ver com a degradação, quer dos instrumentos de colocação da dívida, quer dos financiamentos diretos. Agora, a questão que está... E por outro lado, tiveram um aumento de procura de 3% o ano passado e o aumento de cobertura dos custos operacionais pelas receitas, que passou de 60% para 75%, ou seja, de facto, 75% dos custos operacionais são cobertos pelas receitas. Agora, o problema que está aqui em causa não é uma questão de setor privado ou setor público, aliás, nós já discutimos isto aqui e julgo que concordamos todos que existe aqui um problema de fundo, que é o problema da contratualização que tem que ser feita e que isso só por si, de alguma forma, já define qual é o serviço e define muito bem quais são os rácios de gestão que devem estar associados a esse serviço. O problema de fundo que aqui está é o modelo de financiamento dos serviços públicos e particularmente dos transportes públicos, que tem sido muito feito com base no Estado. Ou seja, existe uma parte maior ou menor, no caso do metro do Porto dá para 75%, no caso da Carris dá muito menos, enfim, que é diferente de empresa para empresa e isso é coberto pelas receitas, por aquilo que nós pagamos, pelos títulos de transporte, por aquilo que nós pagamos quando andamos nos transportes, mas o grosso é pago efetivamente pelo Estado ou, na ausência de ser pago pelo Estado, vai aumentando a dívida da empresa. Bom, mas o problema é saber que se não deverá haver terceiros pagadores, ou seja, e essa é a questão que tem que ser enfrentada, de facto, com
com muita seriedade. E terceiros pagadores serão? Terceiros pagadores, por exemplo, quem é que a nível do imobiliário tem mais valias por estar a construir empreendimentos em zonas que são servidas pelos metros e que não eram antes, e que não eram antes, e portanto essas mais-valias, essas mais-valias são apropriadas sempre, são apropriadas por parte de quem faz a promoção imobiliária, mas não são apropriadas e não pelo Estado e indiretamente por essas empresas ou pelo serviço público. Mas, por exemplo, se nós pagamos taxas de águas e esgotos, porque não devemos de pagar taxas de mobilidade? Ou seja, associar a quem tem o benefício, para além do utente, do cliente em si que anda nos transportes e para além do Estado que quer prestar um serviço de transportes, associar também a responsabilidade de parte do financiamento a uma economia que beneficia da existência desse serviço público. Isso podem ser, de facto, em termos imobiliário, pode ser em termos dos serviços que têm localizações em zonas muito bem servidas por transportes. Enfim, existe uma panóplia de possibilidades que faz com que a parte que é suportada pelo Estado ou que tenha que ser suportada pelo Estado, quer no modelo de empresa pública, quer no modelo de serviço público prestado por uma empresa privada, mas a parte do Estado de reduzir substancialmente, porque não há aqui nenhuma varinha mágica que faz com que aquilo que não é sustentável do ponto de vista financeiro passe a ser só porque tem uma gestão privada. Isso é impossível. Grande questão. Isso é impossível. Pode aumentar a eficiência, pode aumentar tudo isso, mas é impossível. Mas não resolve o problema. Não resolve o problema. A questão também é que está por resolver, seja qual seja o modelo a ser escolhido, é a questão do financiamento e do endividamento que foi assumido pelas empresas. Exatamente. Agora, quer dizer, preciso limpar o passado. Exatamente. Nós não podemos estar a privatizar passivo. Ou seja, nenhum privado compra passivo. Pois, quer dizer, se comprar será com um custo muito elevado para o Estado, evidentemente. Ou seja, nós temos que, de facto, fazer aqui um processo, por um lado, saber onde é que vamos parquear a dívida, o que é que vamos fazer à dívida das empresas, por outro lado, contratualizar um serviço e depois, de facto, efetivamente, arranjar uma forma de contratualização com um privado, se for caso disso, com um privado, mas com um serviço perfeitamente já definido. Evidentemente que haverá sempre serviços de natureza comercial que os privados podem fazer, até os públicos podem fazer, e que não contarão nesta definição de serviços públicos, mas tem que ser empresas, ou seja, eu não gostaria de dizer empresas, têm que ser serviços em que exista de uma forma muito clara, dizer este serviço tem que ser prestado, estas são as contrapartidas máximas que o Estado poderá dar e o resto, de facto, tem a ver com a eficiência da gestão. Agora, a montante disso, ou paralelamente a isso, enfim, depende daquilo que quiserem fazer com o parqueamento da dívida, tem que haver uma discussão séria e profunda de como é que se avança para um financiamento capaz num sistema de transportes públicos que, obviamente, que é um dos motores da nossa economia, que é evidentemente que traz mais valias para a sociedade em geral e que, portanto, não podem ser só os utentes ou os nossos impostos a pagar, mas sim também parte tem que ser pago por quem se apropria dessas mais-valias geradas pelo sistema de transporte. E Alexandre, e esta é também uma questão de justiça, porque obviamente que grande parte das pessoas que em Portugal utilizam os transportes públicos são pessoas de menores rendimentos. É verdade, quer dizer, e também há outras questões de justiça associadas a isto. Eu não sou um especialista na matéria. Enfim, fico um bocado com a sensação de, no fundo, que a opinião é que não é possível ter empresas de transporte financeiramente equilibradas. Enfim, custa-me um bocado a querer isso, mas não sou realmente um especialista. O que eu pergunto é o seguinte: não há nenhuma parte do não mundo, pode haver um esquema de tarifas, enfim, que distinga os utentes em função das suas capacidades de pagamento e pôr, em alguns casos, os preços em valores de mercado e, portanto, em outros casos, realmente proteger as pessoas que não têm capacidades. Porque, de facto, o que acontece agora... Há só um exemplo muito engraçado, e que eu até constato com ele de quase todos os dias, que é o exemplo dos elétricos. Os elétricos, de um dia para o outro, os preços triplicaram. Porque, na prática, foi considerado que a grande maioria dos utentes, e é verdade, na zona onde eu vivo, ao pé do bairro Alto, isso é manifestamente verdade, são motoristas. Agora, isso não impediu que todos aqueles utentes que têm o passe, etc.,
social pudessem continuar a usá-los ao preço já que estavam. existe essa diferenciação. Ou seja, uma penalização Isso para quem... Isso foi feito há cerca de 3 anos e que, efetivamente, até houve quem reclamasse porque estávamos a discriminar os estrangeiros, mas não é verdade. Ou seja, de facto, naquelas carreiras, os preços aumentaram bastante, porque quem tem dificuldade, quem é o utente regular, tem o passo social e paga menos. Eu seria a favor dessa distinção, no fundo, porque há aqui também uma escolha do utente. As pessoas vão de metro e, se têm possibilidades de pagar, se calhar pagam um bocado mais. Porque acho que isso é mais justo do que, sem pôr em causa um princípio de solidariedade territorial, mas do que, por exemplo, pôr os habitantes de Trás-os-Montes e do Minho a pagarem os déficits permanentes do metro do Porto e do metro de Lisboa. Não será mais justo? Nós pagamos as escolas, ou seja, também vamos lá ver, sempre sem pôr em causa uma questão de solidariedade territorial, mas acho que em termos de justiça é mais claro. Exatamente, eu não pago nada, não tenho filhos. Há uma decisão que os utentes tomam quando andam no metro, quando não tomam. Há utentes que se calhar podem pagar mais. Eu acho que se devia ver em que termos é que uma revisão das tarifas não podia contribuir mais para o equilíbrio financeiro das empresas. Enfim, mas eu comecei por dizer que não sou um especialista no... Muito bem, Alexandre, trazia essa notícia também do setor automóvel. Há outras que têm surgido, felizmente, nos últimos dias, que dão conta de algumas bolsas do setor privado em Portugal têm conseguido aumentar as exportações. A Ana Paula Vitorino falava também de outros setores para além desta questão, mas esta parece-me simbólica, sim, uma vez que é muitas vezes apontado como um caso de flexibilização também de negociação entre patrões, entidade, sim, patronal e trabalhadores. É muito importante, embora a concertação, eu estou totalmente de acordo, que há na Auto Europa não pode, por impedimento legal, ser feita noutras empresas, por uma razão muito simples. É que existe uma norma no Código do Trabalho que só permite a celebração de convenções coletivas por comissões de trabalhadores em empresas que tenham mais de 500 trabalhadores. E é aqui que vem um aspecto muito positivo do acordo, do memorando de entendimento com a Troika. É que está lá previsto que essa faculdade, eu penso que é a seguir justamente o exemplo da Auto Europa, vai ser estendida primeiro a empresas com mais de 250 trabalhadores e depois a todas as empresas. Isto é, um modelo as comissões, uma negociação bem mais fácil. É justamente tentar estender este caso de sucesso, que resulta justamente desta concertação, em grande parte, como disse a Ana Paula Vitorino, a outras empresas mais pequenas. E eu acho que isso é algo que devemos saudar e, voltando um bocado ao início, que penso que nos permite ter alguma confiança também, maior confiança no futuro, não é? Alexandre Mota Pinto, Ana Paula Vitorino, António Gomes Mota, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. O Closing Bell parte para um breve intervalo. Logo a seguir atualizamos toda a informação que está a marcar esta quinta-feira. E fique também a conhecer o possível nome da próxima Ministra da Saúde. Até já.